Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Inova Day. Hoje podemos dizer que é um Inova Day saudável, né? Falando em saúde sob diversas perspectivas. Eu queria, antes de mais nada, informar que o professor Ari Plonsky teve que se retirar, então a gente vai ficar sem a contribuição dele nesse debate, mas quem tiver pergunta pode enviar, que a nossa produção encaminha diretamente para ele. Então, eu queria agradecer a todos os que participaram aqui, sempre coisas muito interessantes, inovadoras, e cada vez mais, o que particularmente me estimula muito é essa coisa que a tecnologia responde de maneira muito positiva a vários desafios. O que precisa realmente mudar são as pessoas, né? Entender que a relação com a tecnologia pode ser mais amigável. Então, eu queria agradecer ao Ricardo, o Gustavo, a Natália, o professor Rafael, parabéns pela iniciativa. Se a gente tivesse mais professores como você, provavelmente o Brasil seria um pouquinho diferente. Aliás, vocês podiam começar a pensar num equipamentozinho desse para medir alguns sonâmbulos que ficam em Brasília, para ver se eles acordem para alguma coisa mais interessante que está acontecendo no Brasil. E agradecer ao Daniel, que está inserindo uma prática bastante, não é inovadora, porque é milenar, certo, né? Eu até recentemente li um trabalho que, nos Estados Unidos, um estudo, algumas escolas, ou uma escola em particular, estava usando isso, a meditação, para trabalhar com as crianças que têm mais problemas, que têm uma série de dificuldades de atenção, até vêm para a escola com problemas de relação familiar, etc., etc. Então, é um tema que realmente é interessante, até porque é um contraponto, né? A meditação está exatamente no lado inverso da tecnologia, mas pode dialogar, certo? Bom, para iniciar aqui a conversa, a gente também precisa informar que quem tiver pergunta, por favor, mande. Daqui a pouco eu vou passar as perguntas para o auditório. Todas as palestras daqui, que foram apresentadas hoje, estarão disponíveis no nosso site, inovaday.com.br, para que todos possam, enfim, assistir, quem perdeu, quem quiser rever algum aspecto, porque foram todos conteúdos bastante interessantes e, muitas vezes, na apresentação se perde um detalhe que depois devem ser recuperados. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente começar essa conversa. A gente está vendo que, por exemplo, a meditação é uma contribuição que não tem a ver com o medicamento em si, ela tem a ver com uma postura, com uma atitude, com uma relação, uma experiência pessoal da pessoa com determinada atividade. Por outro lado, o que a gente percebe, principalmente junto à população idosa, é uma excessiva medicalização da saúde. Então, assim como você tem o problema de entender a receita, você tem o problema de saber ou de acreditar. Você viu a postura daquele médico lá, não, esse farmacêutico aí é qualquer um, entendeu? Então, tem um aspecto aí que é assim, se todo mundo precisa realmente tomar tanto remédio, porque se fizer meditação, ele vai poder evitar de tomar uma depressão, talvez, não é isso, Daniel? Porque é só passar a bola para o que como vocês veriam esse aspecto. Bom, eu queria comentar o que o senhor falou a respeito do uso nas escolas, né? Os Estados Unidos já têm centenas, milhares de experiências nessa direção. Tem fundações que lidam com meditação em escolas de risco, lugares onde tem tráfico, violência, com resultados fantásticos, né? A diminuição desses índices através da meditação. Tem escolas que não têm mais espécie da punição, vai falar com o diretor, mas o aluno é convidado a meditar nesse momento. Enfim, para o caminho da educação é fantástico. E agora, falando um pouquinho dessa questão, talvez, do excesso de medicalização, tem uma pesquisa que foi publicada em Harvard, falando que 80% de todas as consultas médicas no mundo inteiro tem como base estresse cotidiano. Ou seja, de cada 10 consultas médicas, 8 têm a ver com estresse. Então, a pessoa não vai lá se queixando de estresse, ela vai lá se queixando que está com dor de cabeça que não passa, que está com estômago com problema, que está com dor nas costas. Então, ela vai com vários sintomas que a base é o estresse. E a gente viu que a meditação
até naquele caso que eu apresentei, do Reino Unido, ela corta sintomas médicos em mais de 40% dos casos. Então, eu diria que é a prevenção atuando antes de exatamente ter que fazer uma medicação. Queria passar a palavra aqui para os meus amigos, aí, quem quiser. Acho que a grande questão que hoje a gente ainda vive, né, a doença do custo, né? A gente foca a saúde, não só no Brasil, mas no mundo ainda foca na doença e não nos pacientes. Acho que é um processo que está mudando. Acho que a gente vê, né, uma quantidade enorme de medicamentos sendo prescritos, porque na realidade a gente não foca na prevenção, não trabalha saúde mental, saúde física, que são importantes para evitar esse ponto lá na frente, né? Então, acho que é um processo de mudança que está acontecendo. Acho que é fundamental para realmente criar uma jornada do paciente mais consciente, sabe? Começar realmente o paciente mais novo trabalhar essa parte de saúde mental, saúde física, para que lá na frente, se for necessário uma medicação, ele tome sim, mas tome com consciência, e na realidade até o processo de engajamento dele nesse tratamento é muito mais fácil, porque ele já sabe o que é saúde, ele sabe o impacto que isso causa na vida dele, né? Então, a adesão dele aumenta, ele já provavelmente vai ser uma pessoa mais saudável, então isso melhora todo o sistema. O Ricardo quer ficar fora, é isso? Porque o seu irmão é médico, é por questão ética. Não, eu concordo com os pontos. É mais para... Eu só queria pontuar assim, que a gente tenha realmente mais esse cuidado e que a Memed possa contribuir para o final, né? Para que quando os médicos forem prescrever, eles prescrevam da melhor maneira. Então. Da melhor maneira, errar menos, né? Exato. Seja mais honesto com o paciente. Bom, tem uma pergunta aqui já do Márcio Oswaldo Janelli, que é para o Daniel. Ele está em dúvida aqui quanto ao tempo dedicado à meditação. Ele está perguntando se 2 vezes por dia de 5 minutos ou uma só de 10 minutos. Qual que é? Se tem uma diferença, se não tem, o efeito. Excelente pergunta. O tempo dedicado à meditação é um dos motivos que faz com que muita gente desista de meditar. É comum a gente ler um artigo numa revista que recomenda: você quer começar a meditar? Comece com 10 minutos ou comece com 15 minutos. E, em geral, a gente não aguenta tanto tempo. A pessoa ela tenta meditar por 10 minutos, ela se sente muito agitada, muito cansada, e acaba concluindo: bom, esse negócio não é para mim, meditação não é para mim. Então, a proposta é: comece pouco, mas tem que fazer todo dia. Então, comece com 2 minutos e faça todo dia, inclusive sábado e domingo, inclusive nas suas férias. Agora, endereçando a pergunta propriamente, se uma sessão de 10 ou 2 de 5, pode ser fracionada a sessão. Então, se você fizer 2 de 5, está ótimo. Se quiser fazer várias sessões pequenas, também está ótimo. Muitos profissionais têm incluído a meditação em momentos de maior tensão. Vai haver, por exemplo, uma reunião, 1 minuto antes ele respira. Isso permite que ele entre naquela reunião, naquele evento, mais centrado, mais presente. Ok. Vamos fazer uma pergunta para a Natália a respeito das suas pesquisas. Vamos dizer assim, a informação de conhecimento geral é que a gente não pode acordar um sonâmbulo. Aí a pergunta é o seguinte: pode acordar o sonâmbulo? Então, esse foi um dos problemas que eu tive no começo, que sempre quando eu ia apresentar o meu trabalho, todo mundo me perguntava isso. E é um mito. Você pode acordar o sonâmbulo sem problema nenhum, ele não vai morrer, não vai ter um ataque cardíaco. O único problema é você acordar o sonâmbulo com um susto, ou seja, acordar ele de forma agressiva, sim, que ele está desligado, então, sim, quando ele voltar, ele pode ficar assustado, okay, e se ele tiver problemas cardíacos, aí pode levar a ter um infarto, algum problema, mas se você acordar o sonâmbulo de forma delicada, sem problemas. Não tem problema. E a pergunta é assim, você fez uma explanação, a gente não conseguiu entender exatamente, e o Márcio Janelli está questionando esse aspecto. Qual é o status da sua pulseira hoje? Quer dizer, qual é o estágio dela do, sim, ponto de vista de mercado, de pesquisa, de validação, certificação e tal?
Então, a pulseira até hoje ela funciona com uma placa de cobre, ou seja, a gente está montando a estrutura que capta os batimentos cardíacos. Então, essa estrutura já funciona. Sobre validação, as polissonografias, que é o exame do sono, elas revelam que alterações, quando o sonâmbulo se levanta ou inicia o estado de sonambulismo, já altera os batimentos cardíacos. O que nós precisamos é montar a estrutura da pulseira. Então, essa é a fase que nós estamos, só que a parte do software dela já existe, ou seja, as informações que chegam e os batimentos cardíacos. Ok. Bom, agora tem uma pergunta aqui para a MEMED, do Victor Leon Musac. Como estão sendo usados os dados coletados para identificar padrões e situações de risco? Padrões e situações de risco relacionados à prescrição, talvez, né? Provavelmente. O que a gente faz hoje com a MEMED é assim, todos os dados que a MEMED gera, elas retornam, na verdade, em forma de inteligência clínica para os médicos. Então, o que a gente faz hoje, na verdade, é basicamente o uso dessas informações para a melhoria do próprio sistema de saúde do Brasil, né? Então, a gente mostra para os médicos, devolve para os médicos, numa tentativa de clarear um pouco mais a maneira com que ele deveria prescrever, quais são as patologias mais prescritas naquele momento e por quais especialidades. De repente, um médico que não é tão visitado pela indústria farmacêutica, não tem muita condição de participar de todos os congressos, ele consegue saber nos principais centros quais são os principais protocolos clínicos para ele poder fazer uso. Então, é uma maneira mais democrática de usar a informação a serviço da própria medicina. Agora, de fato, a MEMED ela pode ajudar num aspecto, às vezes, mais preventivo, descobrindo pelos medicamentos que estão sendo prescritos se está tendo algum tipo de epidemia em alguma determinada região ou não, predizer esse tipo de dado. Isso realmente pode ser usado, como o Gustavo comentou, com a inteligência artificial do Watson e algoritmos nesse sentido, mas hoje a gente ainda não faz uso disso. É possível fazer, mas a gente está ainda trabalhando e desenvolvendo melhorias para que isso possa ser, de fato, entregue com agilidade. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo, até baseado num testemunho, uma experiência do próprio Ricardo, que é essa dificuldade de internalizar alguma solução tecnológica dentro do governo. Então, você vai lá, faz o piloto, funciona, mas você não consegue internalizar. Eu ia fazer essa pergunta para o professor Plonsky, mas como ele não pôde estar presente, porque eles tinham lá esse estudo, essa análise. Então, a barreira legal é complexa, você poder fazer isso, mesmo que o governo ajude, ele financie, ele invista, ele tem uma dificuldade legal de internalizar isso daí. E essa é uma dificuldade que praticamente todas as startups que desenvolvem tecnologias, que têm essa amplitude de penetração e de uso, né, que poderiam ser muito úteis para o governo, esbarram nessa dificuldade. Queria que o Gustavo falasse um pouco da experiência dele como startup e sobre essa perspectiva. Show. A gente está começando 2 projetos, um em Pelotas e um em Juiz de Fora, focados com prefeitura. Realmente é uma grande dificuldade, porque você precisa mostrar um case e ainda descobrir, na verdade, né, como você rompe as barreiras. Lá, o que a gente está fazendo? Né? A nossa vantagem, o aplicativo nosso é gratuito, né, voltado ao paciente. Então, a gente está fazendo num modelo que funciona bem parecido com uma consultoria. Assim. A gente está começando algumas campanhas de divulgação do aplicativo nessas 2 cidades. Então, a gente vai trazer usuários específicos dessas 2 cidades e depois a gente vai fazer o monitoramento, porque também é uma outra dificuldade, às vezes, analisar esses dados, né, e saber o valor deles. Então, a gente vai fazer um processo de consultoria para eles ensinar um pouquinho melhor a respeito dessas informações e ajudar na criação de campanhas. Nosso objetivo é criar um case nessas 2 cidades para aí, então, tentar algum processo de licitação em outras. Assim. Então, infelizmente, às vezes, no início, a gente precisa realmente abrir um pouco mão, né, do investimento, digamos assim, para conseguir montar um case na saúde pública. Por exemplo, você quer falar, Ricardo, por favor? Deixa eu só complementar. Acho que nós, como empreendedores, né, assim, começando os negócios, sim, uma das coisas, nosso principal desejo, no fundo, é você atingir o maior número de pessoas, é você ter impacto. E não existe uma máquina que cause mais impacto do que a máquina pública, né? A máquina pública é o principal vetor para isso, né? A gente está falando quando a gente está ali na luta do dia a dia, conseguindo ali 1.000, 2.000, 3.000 médicos para começar a usar o seu serviço, de repente você vem aqui para o estado de São Paulo e você tem
milhares de médicos só nos hospitais daqui, de repente, nós estamos falando de SUS, milhões e milhões de pacientes. Então, ou seja, é o volume que o empreendedor busca, poder ver o seu negócio ter impacto na vida das pessoas. Em escala, né? Em escala. Só que a contrapartida também é verdadeira. A startup também tem que estar pronta para esse tipo de desafio, porque é um desafio que você, principalmente o nosso, na área da saúde, que a gente lida com vida das pessoas, né? Prescrição, o horário de tomada do medicamento, a parte, né, dos sonâmbulos, assim, tudo isso envolve riscos, envolve muita coisa. Então, você precisa saber também se você está pronto dentro de casa para poder prestar esse tipo de serviço e não simplesmente abraçar a causa como uma aventura e buscar isso a qualquer custo. Assim, acho que tem que existir um equilíbrio entre os dois lados. Você estava mencionando, né, um fato que é a indústria farmacêutica, por exemplo, que poderia contribuir muito nesse processo todo, ela não pode fazer propaganda, então ela está restrita, né? Quem sabe esses aplicativos, na medida em que, na relação com o governo, com o cidadão, poderia ter o patrocínio delas. Talvez a gente pudesse estar falando aí na criação de uma PPPI, que seria uma parceria público-privada para a inovação. Porque é uma forma de poder também viabilizar e não ficar, de repente, frustrando, né, o empreendedor, e você fica sempre lutando contra uma dificuldade que poderia ser transponível. E uma das coisas que a gente percebe também bastante, só para complementar o assunto aqui, hoje, né, pela própria trajetória da Memed, a gente fez parte de muitos programas, assim, né? Então, os fundos que investiram na Memed, eles investiram em várias outras empresas também, então empresas de outras áreas. Então, a gente acaba tendo convivência forte com um portfólio de empresas de startups do Brasil, a comunidade de startups do Brasil. E a gente vê que tem empresas que atuam em setores diversos. Então, tem aquela empresa que atua no segmento de educação, a outra que atua no segmento de transporte, tudo mais, meios de comunicação, propaganda, enfim, cada uma na sua determinada área. E o que a gente percebe, em linhas gerais, é que todos esses demais segmentos eles acabam evoluindo numa velocidade mais rápida do que o setor da saúde. Porque a gente encontra muita barreira. E é super claro que isso exista e é compreensível, porque a gente está lidando com um tema mais delicado, claro, né, do que o Uber, do que um táxi, qualquer coisa do tipo. Mas assim, a inovação ela precisa acontecer e as barreiras precisam ser redesenhadas junto com a gente. Né? Então, às vezes, a gente está buscando fazer coisas e acaba não conseguindo ganhar essa escala na velocidade que a gente gostaria. Esse paradigma da inovação é uma coisa que, dentro do governo, realmente precisa ser superado. Né? Tem essas iniciativas. Imagino que a experiência do Daniel, por exemplo, se ele chegar na diretoria alguns anos atrás e falar, vamos meditar agora, eu vou falar, Daniel, wake up! Bom, vamos abrir para a plateia agora. Não vamos abrir para perguntas, para consultas. Pode falar. Microfone ali, por favor. Bom dia, meu nome é José Priori, trabalho aqui na Secretaria da Fazenda. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os palestrantes, vocês foram brilhantes, especialmente a Natália, com quem eu tive a oportunidade de conversar com ela e com o mestre dela, aí nos bastidores. Ela está desenvolvendo um trabalho que é realmente de cientista, parabéns mais uma vez, e que isso daí realmente traga benefícios futuros bem rápidos. A minha pergunta vai endereçada para o Daniel. De todos os palestrantes, a gente sabe que tem custos, tem aspectos legais, jurídicos, que têm que ser vencidos muitas vezes. E o que o Daniel está nos trazendo é algo que já é milenar, que é a questão da meditação. E, de fato, aquele número que ele nos apresentou, da pesquisa feita no metrô, do trabalho no metrô, em que reduziu em torno de 24% o nível de ansiedade das pessoas, enquanto que um médico, ao prescrever um medicamento, ele espera reduzir em 20%, significa dizer que nós não temos nenhuma barreira, nenhum custo e nenhuma infração legal. Por que não adotar isto, por exemplo, aqui na Secretaria da Fazenda? Eu sempre procuro ver o aspecto prático da coisa. Há tempos atrás, a Fazenda tinha um exercício laboral que era feito por voluntários ou pessoas que eram recrutadas para fazer exercício laboral durante o expediente. Isso foi uma coisa muito boa,
Mas, enfim, como tudo, começa, depois não há continuidade e termina. Então, eu queria propor até o Daniel que convença os nossos dirigentes a adotar o sistema de prática de meditação, porque isso, além de bom, vai trazer um benefício enorme para todo mundo. Parabéns a todos. Mais alguma pergunta? Não, é mais uma colocação, e se ele quiser fazer algo, um comentário em cima, dá para ajudar a Secretaria da Fazenda, não? Então, bom, muito obrigado pela colocação. E o meu objetivo, a minha visão, minha missão, é justamente de que o maior número de pessoas possível tenha acesso à meditação. O que eu enxergo é da seguinte forma: muitas pessoas estão sofrendo com essa questão de ansiedade, de estresse. Eu diria que a maioria das pessoas já não sabe mais o que é ter paz. Não sabe mais começar uma reunião, começar um trabalho, estou em paz, vamos produzir? As pessoas já chegam carregadas com preocupações do passado, do futuro, e é um negócio que já tem remédio. Então, existe um problema, existe o remédio, o meu papel é tentar ajudar as pessoas a fazer essa conexão. Pensando em projetos governamentais, públicos, de replicação, a gente tem um case muito bacana no Banco do Brasil, que fez o treinamento, e aí eles gostariam de perpetuar a prática lá dentro. Como é que a gente mantém isso? Também o mesmo projeto fiz na iniciativa privada. E o jeito mais simples é instituir a prática voluntária e periódica dentro da instituição. Então, poderia ter sessões, vamos dizer, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, de meditação numa dada sala. São convidados, é feita uma divulgação, e eu tenho apoiado muito essas iniciativas. A BASF, né, empresa alemã, também tem isso. Eu mando matérias, e as pessoas dentro da organização, a gente identifica champions ou replicadores. Sempre tem alguém que gosta muito do tema, e essa pessoa carrega a bandeira. Ela faz convites, e sempre trazendo um pouco de ciência, que a ciência ajuda a dar credibilidade, nada de misticismo, nada de religião, mas com práticas semanais. Trazendo de novo o caso americano. Na Universidade de Harvard de Medicina, eles têm sessão de meditação. Tem lá horários que, se você quiser se juntar, você entra e faz. Tem grandes empresas multinacionais. A maioria das empresas de tecnologia, hoje, as principais, Salesforce, SAP, elas têm salas de meditação, que convidam as pessoas para meditar. Eu penso que é algo que depende de vontade, não depende de recurso, diferente de outras iniciativas que dependem de investimento, aqui depende mais de, puxa, vamos fazer? Vamos medir os resultados, que tem que medir para a gente poder justificar, mas é vontade. E eu estou aceitando convites. Né? Eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Todo mundo ficou impressionado com eu acho, com a experiência dela, uma pessoa tão jovem, focada. Claro que fica mais uma vez evidente a importância do professor nesse processo, né? Aí eu faço a seguinte pergunta: se essa sua experiência, essa sua jornada, se ela inspirou mais alunos, mais jovens dentro da escola, porque acho que ela gerou um impacto muito relevante para ser, eventualmente, só ficar restrito a você. Se você inspirou mais gente da sua turma. Então, na escola já existia trabalho de iniciação científica quando eu entrei. E no ano que eu entrei, que foi em 2015, tinha uma menina que desenvolvia um trabalho de astronomia. E o trabalho dela era muito legal. Eu pensei que eu também deveria criar um trabalho tão bom, só que numa área que eu gosto. E, na época, todas as pessoas que gostavam de astronomia criaram um trabalho de astronomia. Hoje, na minha escola, o pessoal da medicina também está criando trabalho, e agora foi formado um grupo de saúde na minha escola. Então, é muito legal. As pessoas estão fazendo trabalhos, e eu vejo que esse ano eu vou sair da escola, mas tem alunos que têm trabalhos muito bons e promissores para os próximos anos na escola. Bacana, muito bom. Grande exemplo. Gustavo, é uma pergunta para ti. Essa coisa de saúde, como o Ricardo lembrou bem, a gente tem responsabilidade, né? Não só na relação com o médico, com o sistema, mas principalmente na relação com o cidadão, né? A pergunta é o seguinte: no caso dele, ele tem a sorte, ou a coincidência, de ter o irmão dele, que é um médico, né? Eu pergunto se o Cuco tem médico no back-office.
Eu tenho eu como paciente, né, crônico, a minha família também, e do lado do médico a gente tem sim, o nosso investidor ele é médico, a gente tem um advisor lá de Stanford, ele é diretor da área lá de patient care, né, de realmente cuidados com os pacientes, então a gente sempre busca validar muita coisa com o médico, assim, mas um ponto eu acho que é legal, assim, no lado do paciente, a gente acaba entrando muito mais na cabeça do paciente, assim, porque o que a gente percebe que a dor, né, que nem o Rica está mais nesse lado do médico, então provavelmente ele todo dia está ali batendo, pensando como entrar na cabeça do médico, criar uma experiência incrível para o médico, né? No nosso caso a gente a gente pega muito esse outro lado, né? Então diariamente a gente conversa com o paciente, tenta entender a dificuldade, porque o grande desafio é transformar, às vezes, a linguagem técnica do profissional de saúde em algo acessível para o paciente, sabe? Então, o que a gente tenta sempre é fazer isso. A gente sabe o que os nossos médicos nos passam, e a gente tenta transformar isso em realmente uma linguagem que seja fácil para os nossos pacientes entenderem e realmente usarem o aplicativo, né? Que de nada adianta eu ter algo inovador se ninguém está realmente usando e vendo valor naquilo. Bacana. Mais alguma pergunta da plateia? Alguém? Não? Todo mundo está esclarecido. Ótimo. Michele. É uma pergunta rapidinho, queria fazer para o Daniel. Com que idade uma pessoa pode começar a meditar? Tem idade para isso? Idade mínima, idade máxima? Olha, é muito bacana essa pergunta, muito pertinente. E eu vou citar um livro. Tem um livro, enfim, publicado em inglês. Infelizmente, a gente tem pouco livro para crianças no Brasil sobre meditação, mas o livro em inglês é Sitting Still Like a Frog, sentado como um sapo. E a autora, ela escreveu baseado numa experiência familiar dela. Ela tinha, na ocasião, uma filha de 6 anos. E a filha chegou para a mãe uma noite e falou: mãe, o que eu faço? O meu corpo está cansado, mas a minha mente não desliga. Isso, com 6 anos de idade, ela se deparou com isso. E como a mãe tinha uma prática de meditação, ela começou a inventar brincadeiras que ajudassem a filha a relaxar. E existem, então, muitas brincadeiras, né? Para a criança, você nunca vai falar, preste atenção na sua respiração, conte até 10, que ela não vai se interessar por isso. Mas brincadeiras do tipo, você coloca a criança deitada e coloca um ursinho que ela goste, algum bichinho de pelúcia no estômago dela, e fala: vamos fazer o bichinho balançar, subir e descer? Isso força a fazer uma respiração completa. E aí, o bacana de trabalhar com a criança é que, com o tempo, ela percebe que aquilo faz bem para ela. E aí ela começa a solicitar aquela brincadeira. Mãe, acho que eu estou precisando fazer a brincadeira do ursinho, que eu estou muito agitado, estou com muita raiva, às vezes. Então, se tem idade mínima, não tem. A partir do momento que a criança já consegue brincar, entender algumas instruções, já é suficiente. E quanto antes começar, é melhor. Porque, mesmo os consultórios médicos, eles estão encontrando, né, estão sendo visitados cada vez mais por pacientes mais jovens, com queixas que, há alguns anos atrás, se encontrava com pacientes de 40, 50 anos. Então, a depressão, que antigamente os consultórios eram invadidos por pessoas que tinham 40, 50 anos, hoje os adolescentes estão ficando muito deprimidos. E eles estão... Como é que os adolescentes estão reagindo à depressão e à ansiedade? Eles estão se machucando, estão se mutilando. É muito comum ver adolescente que se mutila, que se corta, né? Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquele monte de emoções que tem. Então, no meu entendimento, a gente tem que começar a meditar o quanto antes para ter no nosso cinto de utilidades uma ferramenta que percebeu que você está ficando muito ansioso, percebeu que você está perdendo o controle, o que eu faço? Você pode respirar, você pode contar até 10. Enfim, quanto antes, melhor. Tem uma pergunta aqui para o Ricardo da MEMED, da Graça Barcos, ela é do Tribunal de Contas, e pergunta se tem uma sugestão sobre como controlar a qualidade das prescrições médicas do SUS em municípios, por exemplo. Posso só fazer um comentário antes, claro, aqui sobre o Daniel? Claro. E eu acho que também que a gente vive hoje num momento, né, tal da síndrome do pensamento acelerado, né, tanta informação, mais até do que só as emoções, é a quantidade de informação que a gente lida, né? Então, essa sensação de que você deita, você está com o corpo cansado e a cabeça não para, é muito frequente.
né? Porque é muita informação, celular que apita, é WhatsApp, é Skype, é não sei o quê, e alguém toca a campainha e você chega uma hora que você fala, cara, é muito estímulo. Né? E como parar, então, realmente é um bom ponto, assim, né? De poder parar em algum momento e... Claro. Hoje, a gente, vamos dizer, a nossa medicina e o conhecimento popular evoluiu muito em alguns cuidados corporais. Então, todo mundo sabe que fazer ginástica é bom, todo mundo sabe que tipo de comida é mais saudável, você pode até não adotar aquele comportamento, mas a gente tem pouco conhecimento sobre os cuidados da mente. Então, a gente acaba agitando demais a nossa mente, depois a gente acha ruim que a nossa mente está agitada. Mas é isso mesmo, né? Então, se você tem algum problema digestivo e você sabe que comer uma linguiça vai te fazer mal, você evita aquilo. Mas que tipo de cuidados a gente toma para não agitar muito a nossa mente? Ou que tipo de exercício eu sei fazer para, quando minha mente está agitada, eu acalmá-la? A gente não tem essa educação ainda, né? Então... Vamos voltar à Graça. Você lembra da pergunta ou não? Então, a pergunta dela é sobre o SUS. Se tem sugestão, né? sobre como controlar a qualidade das prescrições médicas no SUS, em municípios, por exemplo. Eu tenho uma sugestão. Vamos colocar a MEMED no SUS. Pô, aí ela vai gostar dessa resposta. Não, mas eu acho que é um bom ponto. Assim, né? A maioria dos médicos do SUS atendem em altos volumes. Né? Existem, até em alguns consultórios, em alguns locais, até às vezes metas de volume de pessoas que têm que ser atendidas, e para dar vazão, porque é muita gente, muitos atendimentos, e o que a gente está buscando, de fato, é ajudar a profissionalizar esse processo da geração da prescrição, porque o que a MEMED faz no final do dia é a gente não ajuda um médico no momento que ele está vendo o paciente, diagnosticando o paciente. O que a gente faz é, a partir do momento que ele descobriu o que o paciente tem, como ele quer tratar aquele paciente, a gente faz o processo final, né, o processo da entrega da prescrição. Então, o que a gente está proporcionando para os médicos é isso. A única questão é que o SUS tem que ser informatizado, né? Então, ele tem que ter ali tecnologia, tem que ter computador, tem que ter internet, né? Eventualmente impressoras ou não, né? Com a prescrição digital chegando, que é o que a gente está buscando trazer. Mas é super possível criar soluções para isso. A MEMED já está pronta. Dá o teu e-mail aí já, aproveita e dá o teu e-mail de novo. ricardo@memed.com.br. Bom, tem uma pergunta aqui da Alcione, que acho que ela faz o link entre o Daniel e a Natália. Ela diz o seguinte: já que a gente estava falando de mente agitada, a gente tem essa questão de como descomprimir a mente, zerar o Osho já falava disso, como você zerar a mente, como você meditar em cima disso. Então, a pergunta é assim: já que a gente vive com excesso de informação, e a mente acaba, de alguma maneira, pegando carona nisso, né? A pergunta é a seguinte: esse tipo de excesso contribui para o sonambulismo? E, uma vez contribuindo, se a meditação não poderia também ser uma terapia complementar recomendada aos sonâmbulos? Muitos dos casos de pessoas que têm sonambulismo são porque elas têm um dia muito agitado, enfim, a meditação ajudaria muito. Mas existem outros casos que já é relacionado à genética da pessoa, ou seja, isso já vem, então, mesmo que a pessoa tente fazer meditações, esses episódios vão acontecer. Mas, de forma de prevenção, aconselho a meditação. Tem uma pergunta aqui. Você quer comentar, Dani? Faz favor. Olha, uma coisa muito bacana da meditação, apesar da origem dela atrelada sempre à religião, então, por centenas de anos, ela foi uma prática ligada à religião, nos últimos 30 anos tem sido feita muita pesquisa científica com ela. Então, atualmente, no mundo, são publicados mais de 400 trabalhos científicos por ano sobre meditação. Então, se a gente dá uma boa pesquisada, vai ver que existe algum trabalho já que correlaciona a meditação com sonambulismo. Tem uma curiosidade. Você não tem o perfil de alguém que faz meditação. Como é que você chegou na meditação? Você tem mais um shape de um executivo, tá certo? Como é que você descobriu a meditação? E você... Olha, muito obrigado pela virou pergunta. Um objetivo. A minha motivação, basicamente, é o sofrimento humano. É o sofrimento que eu enxergo. Então, eu comecei a trabalhar com a questão de produtividade pessoal, porque eu percebia profissionais sofrendo muito com relação ao excesso de trabalho. Eu tenho muita coisa para fazer, muitas reuniões, muitos e-mails. E aí eu pensei, bom, mas isso aqui tem solução.
E aí tinha uma metodologia de trabalho que endereçava esse tipo de sofrimento. Depois, o outro sofrimento, a ansiedade, a falta de paz, a falta de presença, né? A gente, infelizmente, também tem pesquisas que mostram que a gente não está presente no momento. Tem uma pesquisa feita que mostra que, em mais da metade do tempo, você está fazendo algo, mas a sua mente está em outro lugar. E aí, de novo, percebi que isso gera um sofrimento imenso nas pessoas. E tem solução. Meditação resolve isso aí. Então, apesar do meu background ser todo de ciências exatas, física, tecnologia, o que me interessa muito é o sofrimento humano e viabilizar que as pessoas sofram menos. Bacana. Fala, Ricardo. Tem até um livro bem legal, que é o livro do Eckhart Tolle, que é o Poder do Agora, né? Que ele traz muito essa parte. Eu sou formado em psicologia, né? Também fiz 2 faculdades, mas eu formei em psicologia e eu sempre comento muito sobre isso, né? Que a psicologia acaba funcionando muito como eu sempre acho que a psicologia deveria ser o segundo curso de todo mundo, assim, porque é uma coisa que ajuda muito você a ter um autoconhecimento, a você conseguir se compreender e ter essa consciência. E, de fato, uma das coisas que eu percebo, assim, na época que eu trabalhei em outras empresas e hoje com a MEMED, todas as vezes que a gente vai fazer entrevista com as pessoas, com qualquer candidato, assim, você faz uma pergunta do tipo, me diz um ponto de melhoria, um ponto que você acha que você tem que fazer. E é 100% das vezes, e te juro, estatisticamente feito, eu fiz isso em todas as empresas que eu passei, ansiedade é a resposta imediata. E se você chega para o candidato e fala, me diz um ponto de melhoria, não vale falar ansiedade. Ele não consegue falar, ele não sabe falar, porque a ansiedade é um mal comum, né? É uma coisa, é um jeito de eu falar que eu tenho alguma coisa para melhorar, mas que eu sei que todo mundo aqui também tem, então eu não me expus tanto assim. E a ansiedade está presente, né? Então, por exemplo, fazer terapia, ter esse autoconhecimento, buscar, isso também são coisas que ajudam, porque a medicina ela acaba tratando muito agora, né? Estou com dor no braço, vai lá e faz uma radiografia, toma um remédio. Agora, se eu estou ansioso, cara, você tem muita coisa para você passar até você chegar num ponto, né? E a meditação é uma delas, a terapia é outra, e tem vários caminhos. Bom, eu vou fazer uma última colocação, que é da Gisele dos Reis, que é da Justiça Federal aqui em São Paulo. Eu acho que a pergunta dela já foi parcialmente respondida, mas é a última que a gente vai colocar, depois a gente encerra, então pediria que todo mundo fosse mais sucinto nisso, que é basicamente o seguinte, seja através da tecnologia ou da meditação, o que está claro é que a gente precisa humanizar a saúde. Então, eu queria um comentário rápido de cada um de vocês a respeito, vinculando ao seu projeto, a sua expertise, e da importância disso dentro desse sistema. E, curiosamente, essa é a missão da MEMED. Quando a gente coloca nas nossas apresentações internas, lá dentro do escritório, tal, a missão da MEMED é exatamente humanizar e gerar eficiência para toda a saúde do Brasil. Então, humanizar do ponto de vista de você permitir que o médico seja mais humano no atendimento, que o paciente tenha um atendimento mais humanizado, saiba interpretar melhor o seu tratamento, e com certeza é o caminho de vocês também lá na CUCO, né, Gu? De poder fazer com que as pessoas se sintam mais humanas e tenham, de fato, uma eficiência melhor diante de uma aceleração de trabalho, de volume, de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, assim, com certeza, faz todo sentido no processo. Humanizar a medicina e a saúde, de uma maneira geral, faz parte disso. Acho que você contemplou muito bem. Assim, acho que tecnologia é o meio, mas não é digamos, o fim. Assim, acho que sempre quando a gente pensa, né, em desenvolver algo, a gente não pensa na tecnologia, sabe? A gente pensa na experiência. Acho que no caso do Daniel, por exemplo, que não envolve tecnologia, mas envolve realmente essa experiência para o usuário final, sabe? Acho que isso é o ponto mais importante em qualquer empresa, independente de você usar ou não algum tipo de tecnologia, né? E hoje a gente tem, só contemplando assim, hoje a gente tem a facilidade que assim são poucas as coisas que a gente não consegue fazer, sabe? Acho que hoje a gente tem em nossas mãos qualquer tipo de tecnologia, sabe? Antigamente, às vezes, processamento era um problema, né? Hardware era caro, e a gente vê que hoje a tecnologia já não é mais um empecilho, sabe? Então, isso nos ajuda bastante a focar realmente nesse lado humano. Por isso que a gente está vendo tantas coisas humanizadas surgindo utilizando tecnologia. Bacana.
Eu acho que, mesmo a tecnologia entrando dentro da área da saúde, ela está ali para ajudar. E, então, no caso da pulseira, seria assim, a pessoa utilizará da tecnologia para a sua saúde, mas vai precisar de alguém para explicar para ela como ela vai utilizar a pulseira, quais são os procedimentos, como, por exemplo, aqui nas empresas, como eles vão ser atendidos, ou seja, a tecnologia está para ajudar e relacionar tanto o lado humano quanto o lado tecnológico para fazer a saúde realmente evoluir. Ok. Daniel, tecnologia orgânica, né, que é a meditação, é isso? Também é tecnologia. Mas eu estou achando muito bacana toda essa discussão, que a gente está falando de inovação, e eu estou vendo aqui os jovens corajosos, jovens que não têm medo de pegar uma prescrição médica, que é alguma coisa muito antiga, e falar, bom, mas a gente não pode melhorar isso aqui? Isso, para mim, é inovar. A dosagem dos medicamentos, né? Você lembrar de todos os medicamentos, isso aqui é um desafio imenso, que a gente já convive há décadas. E aí, poxa, por que a gente não pode facilitar essa vida? Né? A questão do sonâmbulo também, sonâmbulo deve existir sempre, né? Desde que o homem existiu. Então, eu penso que o evento aqui, Inova Day, está realmente trazendo oxigênio, né? Está oxigenando ideias de uma forma fantástica. E a minha contribuição no sentido de humanizar, eu penso que não é a questão apenas de humanizar a saúde, mas é humanizar, de fato, o ser humano. O ser humano no seu modo de trabalhar, no seu modo de fazer negócios, no seu modo de viver. E, para isso, precisa de coragem, né? A coragem que, por exemplo, o metrô teve. De, bom, vamos, né, meditação, né? Puxa, meditação, vamos trazer isso aqui, o que vai acontecer? Vamos sofrer bullying porque estamos fazendo meditação? Então, tiveram a coragem de trazer algo novo, assim como tiveram a coragem de olhar uma prescrição e falar, mas eu não aceito que eu não consiga ler. Né? Tiveram a coragem de falar, puxa, o paciente recebe uma medicação, compra a medicação, mas não consegue tomar direito. Né? Então, é isso. Eu acho que, no meu entendimento, a gente seria benéfico humanizar o ser humano, e, para isso, basta ter coragem. Coragem de pensar diferente, coragem de falar, poxa, vamos tentar. Tentar diferente. Bom, chegamos, então, ao final. Queria agradecer a todos pela participação. Estamos recebendo aqui dos nossos... das pessoas que estão nos assistindo pela internet, os parabéns a todos pela temática. Foi uma coisa bastante eclética, vamos dizer assim, e muito elucidativa. Informar que o próximo Inova Day será no dia 29 de setembro. A temática, os convidados, todos os detalhes estarão no nosso site, inovaday.com.br, ou então nas redes sociais. Então, vocês fiquem ligados aí para saber das próximas novidades e estejam sempre conosco todo mês aqui no Inova Day, porque tem sempre coisa muito interessante, e hoje, especialmente, muito saudável. Muito obrigado, até o próximo Inova Day.